Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sarau da Casa Azul Podcast. Eu sou Luciane Carris e, ao lado de Luzimar Soares, conduzimos esse projeto de levar um pouco de conhecimento e de diversão também para você, o nosso ouvinte. No episódio anterior, conversamos com o escritor e pesquisador musical Carlos Monte sobre Haroldo Lobo, um compositor que morou na região do Horto, no bairro do Jardim Botânico, aqui no Rio de Janeiro. Como falamos anteriormente, era um lugar outrora marcado pelas fábricas de tecidos, como a Carioca, depois a América Fabril, e por um grande operariado. Não deixe de conferir esse podcast, esse episódio. E como não tivemos o carnaval, pois estamos atravessando uma pandemia mundial do Covid-19 desde 2020, vamos retornar a este tema, trazendo aqui para vocês um dos idealizadores, dos fundadores do bloco Vagalume, o Verde, da região daqui do Horto, o querido Hugo Camarati. Hugo, antes de mais nada, agradecemos a sua participação no nosso podcast. Seja bem-vindo. Gostaríamos que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, como surgiu a sua relação com o carnaval aqui, nessa região do Horto. Você poderia também nos falar sobre como você viveu esse carnaval aqui de rua, enquanto criança, adolescente, até você decidir criar esse bloco que é maravilhoso. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Luzimar. Primeiramente, agradecer o convite feito por vocês, para que eu possa estar aqui participando hoje, contando um pouquinho da nossa história, essa história carnavalesca que esse ano aí tivemos um episódio atípico, né, por conta da pandemia, muitas notícias tristes, enfim, carnaval que seria a grande alegria, né, do povo, talvez umas ainda que persistem, né, ele não aconteceu. Trouxe pra gente também um momento de reflexão bem legal, porque foram anos, né, a gente está aí há 15 anos fazendo carnaval de rua, e esse ano nós tivemos duas brechas de sentimentos, assim, né? Um de tranquilidade, porque não é fácil fazer carnaval de rua, e o outro também um pouquinho de tristeza, né? Porque a gente sabe que o carnaval carrega alegria para as pessoas, emoção, encontro dos corpos. Ficou de fora esse ano, mas gostaria também de deixar aqui já a nossa solidariedade a todas as pessoas que perderam parentes, as pessoas que adoeceram com essa pandemia, pensar no Carnaval de 2022, né? Nós aqui do Vagalume Verde, do Bloco Carnavalesco, já também estamos pensando no que vai ser esse Carnaval de 2022, né? Com bastante alegria, bastante festa. Essa relação com o carnaval, ela acontece aqui dentro de casa, digamos assim, né? Eu sou nascido e criado aqui no Jardim Botânico, no Horto. Essa relação do carnaval, ela perpassa por gerações passadas, no caso, minha avó, também aqui no Horto. Minha mãe nasceu aqui na Pacheco Leão. Pacheco Leão foi sempre um caldeirão cultural para a questão do carnaval, seja ele o carnaval dos blocos de enredo, os saudosos, os Força Jovem do Horto, Unidos do Jardim Botânico, ou os blocos de rua, né? Que eu já ouvi as histórias da minha mãe desde pequeno, os blocos aqui da Lopes Quintas, os blocos da Pacheco Leão, Cubangos, o Maia, Assunção, depois o bloco da Tina, Urubu Cheiroso, enfim. Eu nasci e fui criado ouvindo essas histórias, não somente dentro de casa, mas também na rua, por conta dessa diversidade imensa de blocos de rua. Cada esquina, cada rua tinha um bloco de rua. E era uma coisa muito doida, porque a gente, desde criança, a gente já pensava em um dia poder assumir esse posto. A gente, desde pequeno, na rua, a gente já tentava se infiltrar nos blocos para participar de alguma forma, era barrado na bateria, que a gente era muito pequeno. E desde então, essa questão dos blocos de rua, juntamente com o poder das escolas de samba, fez muito a minha cabeça. Eu tive também um exemplo dentro de casa da Gabriela, minha irmã, que desde muito pequena participou das alas das crianças da Imperatriz Leopoldinense. Ela estudava balé e aí era convidada todo ano a participar da Imperatriz Leopoldinense nas alas das crianças. E quando eu chegava próximo ao carnaval, eu participava dos ensaios, que ela era levada pelos meus pais, né, no caso, eu ficava muito impressionado com tudo aquilo. Eu lembro que um ano foi fundamental e crucial, que eu falei, cara, eu quero viver esse mundo de experiência, de emoção. Que foi quando eu vi a minha irmã fantasiada de Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que era o enredo de um samba antológico da Imperatriz Leopoldinense, que eles contavam a história do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aquele dia que eu vi a ala das crianças, todas elas de Emília, minha irmã igual a Emília, personagem do sítio, aquilo me encantou de uma maneira muito forte. Desde então, também pela questão até televisiva, eu lembro que minha mãe tinha horário para sair da sala, né, poder dormir, porque eu
eu ficava criança querendo virar à noite assistindo os desfiles da escola de samba. Sempre aprendi muita história vendo os desfiles da escola de samba, que eu até comentava com meu pai comentava comigo que muita história que os enredos que eram trazidos para os desfiles da escola de samba a gente não tinha oportunidade de estudar na escola convencional. Então, aquilo já fascinava também. E aí, juntando essas duas frentes, né, esse poder do carnaval das escolas de samba do Rio de Janeiro, juntamente com esse poder cultural aqui da Rua Pacheco Leão, do Jardim Botânico e do Horto, através dos blocos de rua, aquilo fez a minha cabeça de fato. Ao longo dos anos a gente foi passando de fase, digamos assim, saímos da infância, fomos para a adolescência, e quando chegou a fase adulta, com a ascensão também dos blocos carnavalescos aqui no Rio de Janeiro, por volta de 99, surgimento do monobloco, ano 2000, depois de ter vivido o período do Sovaco do Cristo aqui no Jardim Botânico, em 85, que surge o Sovaco, enfim, também isso tudo colaborou para que a gente, nessa fase adulta, pudesse assumir esse compromisso, né, de resgatar essa cultura do carnaval de rua, do Jardim Botânico do Horto para as pessoas. A princípio, a pretensão era essa, a gente queria fazer uma festa comunitária, daí partiu, então, a minha iniciativa de convidar todas as pessoas que tinham essa característica, que também viviam essa ideia de carnaval de rua e tinham no seu DNA também essa vontade, esse desejo de realizar, e partimos. Fizemos os acordos, conversamos com as pessoas, falamos com a associação de moradores, falamos com os moradores mais antigos que já haviam estabelecido essa ideia de um bloco carnavalesco na rua, para contar a experiência, para contar dos desafios, enfim. E encaramos essa realidade. Em 2005, foi o primeiro ano do bloco, totalmente despretensioso para o que hoje a gente realiza em termos de carnaval, porque a festa era uma festa para ser uma festa comunitária, para a gente trazer essa alegria e esse resgate cultural do carnaval de rua para as pessoas do lugar. E no primeiro ano a gente já teve uma matéria jornalística dizendo que a gente havia nascido grande, com 2.000 pessoas. É engraçado dizer que hoje os blocos, né, os blocos de rua que nascem na cidade do Rio de Janeiro, em São Paulo, em BH, hoje no Brasil todo, eles já nascem com 20, com 30, 40 mil pessoas no primeiro ano. Então, a gente consegue comparar de como ainda em 2005, falando aí de 15, 16 anos atrás, talvez nós tivéssemos pego a última rebarba, digamos assim, daquele carnaval um pouco mais com esse sentimento de comunidade, das pessoas do lugar. E a gente encarou isso aí como um grande desafio. E a partir disso, a gente foi articulando as maneiras, o modo de fazer carnaval de rua, enfrentando as dificuldades, principalmente as dificuldades financeiras para se fazer esse dia de festa, né, o carnaval de rua. E estamos aí até hoje, nessa luta, trazendo novos desafios, pesquisando, estudando, articulando com novos parceiros, enxergando para descortinar novos horizontes com o projeto, tentando realizá-lo ao longo do ano e não somente numa festa pontual, né, que a gente acredita que o carnaval, o desfile, seja mesmo a coroação de todo um trabalho que é desenvolvido ao longo do ano, através dos eixos de atuação que hoje não só o Bloco atua, mas também a organização social que foi fundada junto com o Bloco para trilhar e traçar esses caminhos. Olá, Hugo, prazer. Muito obrigada por estar aqui. Então, você falou agora de uma organização social que foi criada junto com esse bloco. Qual é a função dessa organização social dentro do bloco? E qual é a relação do bloco, o Vagalume, com o bairro Jardim Botânico e com a comunidade do Horto? Além disso, a gente sabe que tem uma infinidade de blocos que atuam na cidade do Rio de Janeiro. E o seu bloco, como você também já comentou, ele começou menor, mas hoje ele já desfila na Rua Jardim Botânico, na terça-feira de carnaval, que isso faz bastante diferença. Então, você tem já um volume de gente participando do carnaval, ali meio que querendo se despedir. É um momento bastante especial do carnaval. Você pode falar sobre isso, sobre essa relação que vocês construíram ao longo desses 15 anos de história com a associação, com o bairro e, obviamente, com os foliões, que é quem faz com que o bloco de vocês realmente continue crescendo. Essa relação começa por conta até dessa perspectiva dos moradores do lugar, por conta do bombardeio, né, podemos dizer assim, em cima da questão das moradias. O bloco surgia também com uma questão de poder ser um canal de comunicação, de diálogo com os próprios moradores, principalmente com os moradores, mas também com a sociedade num todo. Então, nós como moradores, nós que vivemos as histórias reais do Horto,
através dos nossos antepassados, dos nossos avós, nós tínhamos o desejo de comunicar uma história um pouco diferente da que estava sendo contada. E essa história machucava muito esses moradores, principalmente os moradores mais antigos. O Horto é uma comunidade composta pela sua maioria de pessoas antigas. Naquele momento, havia também uma forte preocupação para que a gente pudesse, além de realizar esse resgate cultural, de trazer a ideia do carnaval de rua de novo para o Horto, para o Jardim Botânico, para o bairro e para as pessoas, também ser um canal de comunicação. Vide isso os nossos enredos e os nossos sambas que fizemos ao longo do ano, sempre destacando e exaltando essa dinâmica da comunidade do Horto e a sua relação com o lugar, seja ele através da questão do meio ambiente, da natureza exuberante, seja ele através dos saberes, do lidar com a educação ambiental e as relações também interpessoais. O Horto é um caldeirão de ideias e um caldeirão de cultura, considerando a história da fábrica, a história do Brasil, junto ao Jardim Botânico, o Instituto de Pesquisa. Então, a gente nasce com essa ideia de trazer o carnaval, o resgate, mas também com essa ideia de ser um canal, uma voz para a comunidade, para que a gente pudesse falar, contar através dos nossos sambas, através da arte, uma outra história que muitas pessoas não tinham conhecimento. Com isso, surge essa ideia também da gente criar uma organização social, uma OS, que pudesse ser um paralelo entre o bloco e também as ações que a gente gostaria de propor. Ações que a gente gostaria de comunicar e também trazer parceria com o poder público, com o próprio Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico, com os órgãos ambientais do local, enfim, e que a gente pudesse ter uma participação efetiva através da sociedade junto com essa OS. Então, lá em 2005, assim que foi fundado o bloco, a gente também funda essa organização social para que a gente pudesse ter esse caminho através da sociedade civil organizada para a gente descortinar, digamos assim, os horizontes que a gente pretendia, principalmente com a questão do meio ambiente, né, por entender que o Jardim Botânico, o Instituto de Pesquisa, o Parque Nacional da Tijuca, o ICMBio, o IBAMA na época, enfim, todos esses órgãos a gente queria conversar com eles de uma maneira que não ficasse restrita somente à festa e ao bloco, pois as questões que o bloco levantava, elas eram pertinentes para que a gente pudesse estar dialogando, não só com esses órgãos ambientais do lugar, mas também com os órgãos públicos e toda a sociedade. Daí veio esse desejo da gente efetivar a questão da organização e também que a gente pudesse, ao longo do ano, trabalhar toda uma dinâmica de desenvolvimento do carnaval e dessas atividades em paralelo que a gente trazia. Com isso, a gente começa, então, todo um trabalho de articulação com a prefeitura, realizando reuniões, com o Instituto de Pesquisa de Jardim Botânico, com a própria Associação de Moradores do Horto, para que a gente pudesse estar falando de instituição para instituição, de modo que a gente pudesse trazer esse braço sociocultural e ambiental para o meio do centro nervoso da discussão. E nós também pudéssemos, com isso, sentarmos à mesa para discutirmos ideias e soluções para que as coisas pudessem melhorar num âmbito para que todos pudessem também usufruir disso. A gente sabia que na época havia todo esse imbróglio judicial com a questão das moradias, das casas. Apostamos que a OS poderia ser esse braço também para dialogar no sentido de a gente conseguir alcançar os objetivos que a gente havia pré-determinado. Com isso, houve bastante êxito. Nós conseguimos furar bloqueios, conseguimos invadir a universidade, o centro acadêmico, conseguimos entrar dentro do Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico, conseguimos sentar com os órgãos de comunicação, com a Rede Globo de televisão, para falar qual era o nosso desejo e qual era o intuito, né, digamos assim, qual era a razão do Vagalume Verde ter sido criado. E a gente teve o apoio incondicional na época da Associação de Moradores, tanto é que nós conseguimos, a gente tinha um sonho e continuamos acreditando nesse sonho de ter um ponto, um centro cultural, onde a gente pudesse realizar as atividades ao longo do ano. Junto com a Associação de Moradores do Horto, à época, na gestão da Emília, nós conseguimos conversar e dialogar com o Grêmio Recreativo dos antigos funcionários do Horto Florestal, que era o Caxinguelê, saudoso Caxinguelê, e nos foi cedido um espaço
para que a gente pudesse, lá dentro desse centro, no caso desse centro esportivo, né, também usufruir e trabalhar uma dinâmica de centro cultural. Tanto é que já no primeiro ano nós levamos as oficinas artísticas para dentro do Caxinguelê, nós realizamos a colônia de férias para 96 crianças da comunidade do Horto, e de lá que nós fizemos o nosso primeiro desfile. Só que em 2 anos, esse centro cultural foi desmantelado. Diante dessa questão do Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico com o território, esse espaço foi desativado e o Vagalume perdeu o seu lugar que tanto almejava ali para ser o centro cultural, o lugar das atividades, o laboratório de educação ambiental, enfim. Bola para frente, vida que segue, nós encaramos isso também como mais um desafio e continuamos a trajetória. Isso foi em 2008, bom lembrar isso, né, que os desfiles aconteciam na Pacheco Leão. De 2005 a 2008 nós desfilamos na Rua Pacheco Leão, descendo do Caxinguelê até aqui a Martins, a porta da Rede Globo, e depois subindo aqui da Rede Globo até o Caxinguelê. Fizemos esse circuito e a partir de 2009, com o crescimento do carnaval, com esse boom já gigante, nós ficamos grandes, né, se é que posso dizer assim, e partimos em 2009 para um outro patamar, que foi o desfile da Jardim Botânico. Que ganhamos essa grandeza de espaço, e o desfile foi remanejado, no caso, para a Rua Jardim Botânico, mas ali continuando ainda com as raízes fincadas, porque nós, nas reuniões com a prefeitura, nós solicitamos que a Jardim Botânico faria sentido também, mas que a gente pudesse ter pelo menos um elo de ligação, que seria a esquina com a Rua Pacheco Leão, para servir de concentração para o bloco. Foi acatado, então nós permanecemos com aquela questão, né, de estar ligado ainda ao cordão umbilical, que seria a Rua Pacheco Leão, para a gente desfilar do Jardim Botânico até o Baixo Gávea, onde seria a dispersão do bloco. Acho fantástica essa sua relação, a relação do bloco, né? É interessante essa sua relação, essa relação de vocês com a sustentabilidade dos carnavais. Aliás, ano passado saiu inclusive uma matéria, né, no Globo, falando exatamente disso. Como vocês projetam esse desfile anual pautado nessa ideia da sustentabilidade? Como é que é feito isso, essa organização? Porque o bloco vai indo e logo em seguida já tem aquelas bolsinhas que vocês, né, por conta desse contato, vocês costuram e fazem as eco bags e já vão limpando a Rua Jardim Botânico. Como é que isso é realizado? Isso vem desde a origem. Quando surgiu a ideia de criar um bloco carnavalesco, e por nós pertencemos aqui ao Horto, ao Jardim Botânico, esse lugar, né, esplendoroso de natureza, e também à época muitos blocos já temáticos estavam surgindo no Rio de Janeiro, eu fiquei muito concentrado nisso. A gente abriu o olho aqui no Horto, no Jardim Botânico, a gente enxerga o verde. Então, toda essa relação do lugar com a natureza foi fundamental para que o Vagalume tivesse, né, esse nome, o Vagalume Verde, e também pudesse atuar dentro da dinâmica de um carnaval menos impactante, assim, digamos, de modo negativo à natureza. Então, em 2005, já surge o bloco também com essa ideia da gente ser um fator diferenciado no carnaval de rua para que a gente pudesse levantar a bandeira do meio ambiente. E isso surge também com o modo de relacionamento comunitário, do cuidado que as pessoas têm com a natureza, essa relação. Então, acho que não caberia o adjetivo, digamos assim, ou outra frente que a gente pudesse descortinar sem ser a questão do meio ambiente. Na época, a gente era chamado como um ecobloco, lá em 2005. Ainda não se falava em sustentabilidade, em ESG, as siglas, em ODS, em ISO 20121, enfim. E a gente foi para dentro de tentar fazer o desfile com menos impacto possível, negativo, a questão do meio ambiente. E aí as ideias foram sendo trazidas. A falta de dinheiro também foi um marco, porque fez com que a gente, ao invés de sair para as compras, a gente deveria reaproveitar, reutilizar materiais que poderiam ser ressignificados artisticamente. Então, papelão, resto de tinta, tudo isso começou a fazer parte do nosso mundo, para que a gente pudesse realizar de maneira artística o carnaval. E aí, por conta dessa questão da OS, da organização social, e da gente conseguir criar esse intercâmbio acadêmico, criar esse intercâmbio com instituições ambientais, a gente foi pesquisar, estudar. É muito importante frisar isso. Também muitas pessoas colaboraram. Eu chego a brincar e dizer que aqui no Horto todo mundo fundou o bloco, junto comigo.
para que não haja nenhum tipo de ciúme, porque o carnaval é tão magnífico que as pessoas elas tomam para si, né, essa responsabilidade e essa questão. E essa foi sempre a intenção. Eu acho que quando a gente parte de uma ideia comunitária, o bacana de tudo isso é que as pessoas possam trazer para si essa ideia e que possam jogar junto, né, colaborando de alguma forma dentro das suas expertises, dentro das suas condições, para que a gente consiga melhorar sempre esse ambiente. Então, dentro dessa dinâmica, a gente foi pesquisar, a gente bateu nas portas das universidades, nós batemos nas portas dos institutos, nós batemos nas portas das pessoas mais velhas, com saberes, inclusive aqui no Horto, muitos saberes dessas práticas ambientais, para que a gente pudesse formular ideias, para que fossem levadas até o folião que viesse participar dessa festa com a gente. Então era uma coisa de dentro para fora, onde a gente pudesse falar, olha, nós somos assim, nós fomos criados assim, nós temos essa responsabilidade com esse lugar, né? Nós temos uma responsabilidade com as pessoas, porque sustentabilidade muitas vezes fica só no campo da questão do meio ambiente, né? E sustentabilidade ela é relação de pessoas, ela é econômica, é financeira, é social. Essa questão do meio ambiente, ela se deu de uma maneira muito grande, porque a gente viu que era uma necessidade, que as pessoas aqui no Horto, elas tinham essa preocupação. E ao longo do tempo, passo de formiga, porque não é fácil. Hoje em dia, graças a Deus, o assunto está sendo muito mais divulgado. Várias pessoas estão entrando nessa dinâmica, encarando isso como um caminho sem volta para a humanidade. A nossa ideia era essa, a gente conseguir trazer elementos, conseguir criar ações também ao longo do ano que a gente pudesse estar trazendo ao público para que a gente, no dia da grande festa, a gente pudesse ter esse comportamento, que é um pouco dicotômico, a gente falar de comportamento sustentável numa festa como o Carnaval, onde as pessoas exacerbam a questão do álcool, né, da emoção, da adrenalina, enfim. Mas para a gente deu certo, porque para a gente desde o início a ideia era essa. Se a gente tiver uma pessoa no nosso desfile comprometida com a nossa ideia, colaborando com a gente numa catação junto com uma cooperativa de catadores que vem nos apoiar e que trabalha conjuntamente com a gente, o desafio está sendo conquistado. Já são 15 anos, a gente pensa muito nessa questão da reformulação, das novas pessoas, das novas ideias que podem vir também para somarem conosco dentro desse mundo que é gigante. A gente aprende até hoje e a gente também encara que essa sustentabilidade que a gente almeja, ela nunca vai ser plena, mas o que fortalece a gente é seguir esses caminhos, diretrizes de grandes órgãos, seguir as ODS, estudar a ISO 20121 de gestão sustentável de eventos, para que a gente possa estar sempre trazendo aí ideias, né, para que o folião, principalmente o folião, engaje conosco, para que isso seja fator de mudança realmente, porque a gente sabe que o impacto dessa festa no Brasil hoje, falando mais aqui da cidade do Rio de Janeiro, é gigante, são milhões de pessoas na rua, o consumo gigantesco. Só o nosso número ano passado de coleta de resíduos para reciclagem, a gente atingiu 848 quilos, quase 1 tonelada, e isso a gente faz um beneficiamento social. A cooperativa que trabalha conosco, ela recebe de doação todo esse material para que isso seja travestido em geração de renda para eles, enfim, para que a gente consiga contaminar, porque a ideia é essa, é que o Vagalume seja no meio dessa multidão que levante essa bandeira e quem sabe um dia outros blocos e outras pessoas possam estar também entrando nesse mesmo sentido para que a gente consiga fazer uma festa tão quanto bonita, maravilhosa, atraente, mas com impacto positivo e junto à natureza. Então, Hugo, eu tenho uma última questão para encerrar a nossa conversa. A Luzimar vai fazer o seguinte. A questão, e o Hugo Folião durante o dia 12? Como é que é isso? Como é que é você e o Carnaval? Você consegue aproveitar esse dia? Olha, vocês tocaram num ponto crucial da minha vida. Que eu, como amante, você vê como é que é a vida. Eu, como o maior amante do Carnaval, de rua, das escolas de samba, acabou o Carnaval para mim. Não tem como. E eu ainda me meti nessa roubada de colocar o bloco na terça-feira de Carnaval. Antes eu tivesse a questão do sábado, porque eu faria o desfile e depois eu estaria liberado. Então é o contrário, eu não posso me liberar antes do desfile de terça. Eu preciso chegar pleno, 100% no desfile de terça-feira. Então o Carnaval para mim se reduziu a ficar em casa. Todos os dias, eu não saio mais para bloco. No início ainda mais jovem, digamos assim, lá no começo eu ainda fazia uns corres. Eu lembro que a época a gente ainda saía até para vender cerveja em outros blocos,
para tentar trazer alguma grana para fortalecer a ideia do desfile. De uns quase 10 anos para cá, eu não tenho mais carnaval de rua. Eu fico restrito dentro de casa, no máximo continuo assistindo às escolas de samba, em casa. Não lembro, né? Acho que eu fui nesse período umas 2 a 3 vezes na Sapucaí para assistir, assim, domingo a segunda-feira. Mas é em casa, meu carnaval se resumiu a ficar em casa por conta dessa pressão, digamos assim. Porque quando chega perto, a coisa vai entrando mais, né, dentro do corpo, na adrenalina, é o telefone que não para, são os últimos detalhes, questão com prefeitura. O carnaval hoje exige uma burocracia gigante da gente que realiza, né, dos blocos. A gente faz parte de uma liga bem grande aqui no Rio de Janeiro, tem todo um trâmite ao longo do ano, reuniões, e em cima da hora acontece um monte de coisa. Enfim, então vai continuar fazendo parte da minha vida, só que hoje ainda, porque eu também não me vejo nessa situação que eu estou hoje para o resto da minha vida. Acredito na renovação, por isso que a gente, a partir de agora, depois desses 15 anos, estou muito focado nessa coisa da renovação, da gente começar a trazer novas pessoas, trazer uma galera jovem aqui do Horto, da comunidade, do bairro, do Jardim Botânico, também de outros lugares, para que possam vir conosco nesse sentido da gente criar essa dinâmica, né, de renovar, de trazer o novo para dentro do que já foi feito e que está aí até hoje, há 15 anos, traduzido em festa no Carnaval de Rua do Rio. Bom, para finalizar, já te agradecendo o seu tempo, a gente está passando um momento ímpar, né? Então, como você imagina a recuperação do carnaval depois das vacinas? Como que é pensada a gestão dos carnavais futuros, ou seja, acabou o carnaval esse ano, você já precisa começar a pensar o carnaval do ano que vem. Como que vocês fazem isso? Como funciona a preparação da bateria, das fantasias? Vocês costumam fazer algum tipo de atividade durante o ano para ganhar fundos? E o que significa o carnaval para você, Hugo? A questão da vacina, eu acho que é um fator do mundo. E nós, como carnavalescos, né, se eu posso dizer assim, dessa questão de realizadores de carnaval de rua, para a gente foi um baque muito grande, essa questão toda. Essa expectativa da gente ao longo do ano de produzir, de traduzir em arte para as pessoas o que a gente é, o que a gente pensa, o que a gente realiza, mesmo ainda com toda a dificuldade que a gente está enxergando e que a gente está vendo dia a dia por conta dessa questão da vacina e da gestão de como está sendo realizado isso tudo. Ocorrendo o Carnaval em 22, a gente vai estar preparado, porque terça-feira agora de Carnaval foi recente, dia 13 de fevereiro, se não me engano, e no dia 14 eu já estava aqui debruçado dentro dessa dinâmica do Carnaval de 2022, que eu acredito que vai ser um marco também, caso a gente tenha mais ou menos a expectativa de 70% da população brasileira vacinada. Pelo que eu estou vendo também dos outros blocos, né, dessas reuniões que nós temos constantemente ao longo do ano através das ligas, enfim, desses grupos, é que nós vamos realizar uma grande festa em 2022. E o Vagalume Verde não vai ser diferente. A gente vai empenhar, a gente vai se dedicar ao máximo, como a gente faz todos os anos, só que a gente vai trazer para 2022 um carnaval diferente, né? Um carnaval onde a gente consiga resgatar também um pouco dessa dinâmica do início da festa, diminuir um pouco essa pressão do tamanho do bloco. Então, todas essas estratégias já estão sendo postas na mesa, do número de foliões, do horário que a gente pode trabalhar uma dinâmica para que o bloco possa sair um pouquinho mais cedo, para que as pessoas tenham um pouco mais de conforto nessa questão do desfile e também da segurança, porque fator preponderante, né, pra gente, é uma responsabilidade muito grande esse tipo de evento que a gente faz na rua, mas a gente também está muito entusiasmado para que acabe logo, digamos assim, essa pandemia, a gente consiga vacinar toda a população brasileira e, quem sabe, Papai do Céu nos brinda para que lá em fevereiro
em março de 2022, a gente já tem aí esse horizonte azul para que consigamos fazer essa grande festa no Carnaval novamente, resgatar tudo isso com potência, com bastante amor, fraternidade, consciência ambiental. A questão do Carnaval o ano todo, esse foi sempre um grande desafio para a gente, por isso que a gente já nasce com essa pretensão de não ser só um bloco carnavalesco, mas também uma organização social, para que a gente possa ter um calendário durante o ano, porque fazer um carnaval acontece num dia, mas os bastidores eles são constantes, são reuniões, são interlocuções, são pesquisas, enfim, são trocas para que a gente consiga chegar nesse dia com tudo que a gente sonha, com tudo que a gente deseja trazer para o Folião, para as pessoas que vão estar presentes. Então, a dinâmica do Carnaval do ano todo, hoje a gente tem um projeto que ele acontece baseado nos 3 eixos de atuação da organização, que é o eixo da cultura, da arte, onde a gente traduz o bloco carnavalesco com as suas oficinas, a oficina de percussão, oficina de fantasia, alegoria adereço, nossos parceiros, salve aqui do Galpão das Artes Urbanas, Conurb, que trabalha com a gente todo ano com essa dinâmica do reaproveitamento, a reutilização, a ressignificação dos resíduos sólidos urbanos em arte. Então, a gente faz todo esse trabalho no Galpão das Artes, recebe milhares de pessoas, posso dizer assim, porque são milhares de pessoas ao longo do ano que vão visitar o galpão. Além desse eixo, a gente trabalha também o ano inteiro essa questão do meio ambiente, porque as 2 frentes que a gente detalha com mais precisão é a questão do gerenciamento dos resíduos sólidos. Por isso, a gente realiza no dia do Carnaval essa grande ideia, trazendo cooperativa de catadores, engajando o Folião nessa dinâmica, distribuindo ecobags para que as pessoas possam, junto com os catadores, criar essa dinâmica da reciclagem, do reaproveitamento desses resíduos, gerando esse beneficiamento social. Mas também tem a compensação, porque a gente entende que esse número de pessoas que desfila aqui à frente do Instituto de Pesquisa de Jardim Botânico causa um impacto, e esse impacto a gente compensa, não mais neutraliza somente, a gente hoje compensa com o plantio de mudas nativas da Mata Atlântica. Só para ter ideia, no ano passado, que não teve carnaval, então retrasado, nós realizamos essa ação com plantio de 650 mudas na Mata Atlântica junto ao Guambi-Sapê, que talvez seja o território mais importante do aquífero aqui da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, para que a gente pudesse compensar as atividades do bloco e da organização ao longo do ano. Além desse eixo do meio ambiente, a gente também trabalha a perspectiva da experiência através do turismo. Então, desde os batuqueiros que vêm de todos os cantos do mundo tocar com a gente, das pessoas de todos os estados que vêm ficar com a gente aproveita essa dinâmica do lugar, do Jardim Botânico e do Horto ser esse lugar peculiar. Então, além da dinâmica do carnaval, a gente também entrega para essas pessoas que querem experimentar a dinâmica do vagalume verde toda essa exuberância da natureza, as trilhas, as cachoeiras, as pessoas, a gastronomia, a comida, a história do lugar, que é riquíssima, né, que se confunde com a história do Brasil. Então, hoje a gente acredita que o projeto tem um lastro muito grande para que ele possa ser equilibrado durante o ano inteiro. E a festa do Carnaval seja uma consagração mesmo, seja aquele dia para a gente encontrar todo mundo, as pessoas estarem ali para celebrar. Essa é a nossa intenção. As atividades, elas acontecem ao longo do ano. Esse ponto de cultura tão sonhado que aconteceu um dia lá no início no Caxinguelê, hoje a gente está trabalhando essa dinâmica com o Galpão das Artes Urbanas, esse espaço da Conlurb na Gávea, em frente ao Planetário, aqui no Rio. Fica o convite quando estivermos novamente em atividade. Fica aqui toda a sociedade convidada, todo Folião que queira participar conosco. Nós também temos um braço voluntariado muito grande, trabalhamos com grandes parceiros, o Atados e o Causei, que são 2 plataformas de voluntariados, que a gente acredita nessa força do voluntariado. Então, cada vez mais a gente tem um braço de voluntários enorme conosco, trabalhando nessas orientações, digamos assim, desde professores, instrutores, até produtores, artistas, músicos, enfim. Uma festa que a gente pensa sempre em agregar cada vez mais pessoas. E o significado do Carnaval é isso. Eu acho que o significado do Carnaval é esse poder de resistência do povo brasileiro, é o poder de articulação do povo brasileiro. O Carnaval é o poder do amor do povo brasileiro, é o poder de saberes do povo brasileiro. E a gente, desde pequeno, por conta dessa ancestralidade, a gente foi mais ou menos guiado
dentro dessa dinâmica. E coube a nós continuar essa história, não posso nem dizer perpetuar. A gente está trabalhando agora nessa questão de trazer galera nova, pessoas novas, para ter essa ideia de perpetuar. Mas coube a nós, no caso, a mim, continuar essa história, e eu estou tentando cumprir com a minha obrigação, não só eu, mas também vários amigos, várias pessoas. Queria deixar também meu carinho, meu abraço a todas as pessoas que colaboraram comigo desde o início. Deixo sempre bem muito claro que eu não faço isso sozinho, nunca fiz e nem nunca foi a minha intenção de realizar isso sozinho, né? Acho que a festa do Carnaval, por si só, ela já transmite essa ideia que é uma festa coletiva e que necessita da participação de todos. Eu te perguntei sobre a bateria, que é algo que a mim encanta muito. Eu sou apaixonada pela bateria, eu desfilei aqui em São Paulo 2 anos e para mim o ápice do desfile é passar na frente da bateria. Quando a bateria está no recuo, que você passa na frente, eu sei que são coisas diferentes, o desfile de rua e o de sambódromo são espetáculos diferentes, mas acho que a sensação da bateria é muito próxima. Se você puder falar um pouco sobre a bateria, a preparação da bateria e das fantasias, te agradeço. Claro, é um prazer, até porque eu sou apaixonado também por bateria, já fui, além de batuqueiro de bloco de rua, já desfilei também em escola de samba, na bateria como ritmista, né? Porque existe esse trocadilho, né? Para quem toca em bloco de rua é batuqueiro, quem toca em escola de samba é ritmista. E eu já pude transitar nesses 2 meios, mais ou menos, mas consegui, né? Era a realização de sonho, digamos assim, né? Desfilar dentro de uma bateria de escola de samba e também nos blocos de rua, com os meus amigos, em outros blocos, não somente no Vagalume. E essa foi sempre uma preocupação nossa, porque desde então, por conta desse convívio, até com as escolas de samba e o bloco de rua, o que você disse é o que eu acho que a maioria das pessoas sente. A emoção, né, latente, com a questão da batucada, né? É o Brasil, é a questão da diáspora africana, enfim, eu acho que mexe com a gente a coisa do tambor, esse significado que bate na alma mesmo, no coração e encanta todo mundo. E com a gente não poderia ser diferente. Eu lembro que no início a maior preocupação da gente era justamente quem seria esse mentor da nossa bateria, né? Que a gente nem chamava de mestre nem diretor, era o mentor. Quem seria essa pessoa que iria fazer do bloco uma potência nessa questão da bateria? Então eu fui buscar, eu criei até uma estratégia de ir ao encontro dessas pessoas para que eu pudesse, nas aulas que essas pessoas ministravam, poder convencê-los que estava sendo criado um bloco e que a alma do bloco deveria ser essa bateria. Então eu lembro que nos primeiros anos de atividade nós conseguimos trazer, eu consegui convencer o mestre Faísca, que foi o mestre de bateria de escola de samba menor de idade, que conseguiu ganhar o maior prêmio da Sapucaí, junto ao Império Serrano, com o enredo Bumbum Baticumbum Zurugundum. E o mestre Faísca, um grande amigo, ele aceitou o desafio e nós trouxemos ele aqui para que ele pudesse ensinar, passar o seu conhecimento para as pessoas, para que a gente pudesse ter uma bateria realmente de peso, digamos assim, e que encantasse as pessoas no desfile. Passaram vários mestres, Faísca ficou um tempo, depois veio o Sérgio, depois do Sérgio o Faísca voltou, depois nós trouxemos o Júnior, o mestre de bateria da Rocinha. Nós criamos aqui também, nós formamos o Beto, aqui à época, junto com o Faísca, para que o Beto pudesse dar suporte, como se fosse um assistente direto, para que um dia pudesse substituir o Faísca. Depois do Júnior, da Acadêmicos da Rocinha, nós trouxemos o Dudu Fuentes, que também é morador aqui do Horto, nasceu, se criou aqui, faz um trabalho internacional maravilhoso de formação de batuqueiros, mundo afora, ficou conosco agora recentemente 2 anos, e agora eu estou com um desafio gigante, porque eu preciso trazer um novo mestre de bateria, e isso está me tirando o sono. Não é fácil, mas eu já estou aqui com umas estratégias bacanas, discutindo com os amigos também essa questão, para que a gente possa, através de uma ideia, trazer essa nova pessoa para a gente conseguir fazer esse trabalho. E a ideia é justamente essa. Nosso desfile acaba em fevereiro, março, abril, a gente está articulando ideia, idealizar o que vai ser o próximo carnaval, e em maio, dentro desse cronograma de atividade da organização e do bloco, é que a gente inicia esses trabalhos. Então, até esse ano passado, sem condições, mas esse ano 2021, já diante das possibilidades de vacina, se as coisas se acalmarem, a gente pretende, a partir de maio, ou então junho, julho, então mesmo segundo semestre, retornar com as aulas
mas dentro dos protocolos, com distanciamento, com um número reduzido de pessoas, mas para que a gente possa trazer um pouco dessa atmosfera de entusiasmo também para a gente, digamos assim. Então, essa ideia do cronograma das atividades, ela está bem à mesa agora, a gente está trabalhando dia a dia em cima disso, articulando, falando com os parceiros, como é que a gente pode, quando houver possibilidade, retornar com essa atividade. E, paralelo a isso, acontece também a questão das atividades de figurino e fantasia. A gente traz também pessoas capacitadas. Hoje quem faz esse trabalho conosco é a Cris Dutra, que também morava aqui no Horto, estava um tempo aqui conosco e já fez esse trabalho para outros blocos, para as escolas de samba, que é justamente isso, ressignificar artisticamente, reaproveitar material, reutilização de tecido, entendendo que a indústria têxtil é uma grande poluidora do meio ambiente através da sua produção, e a gente, nessa ideia de causar menos impacto, a gente tenta ao máximo reduzir essa pegada, ressignificando esse material, reutilizando esse material, para que a gente possa criar esse mundo de enredo e de fantasia no carnaval. Apesar de não ser carioca, né, de ser cearense e morar em São Paulo, eu acho a Festa do Carnaval uma das festas mais incríveis, talvez a mais incrível da nossa sociedade. Então, falar sobre isso é muito importante, principalmente sobre o carnaval de rua, né? O carnaval de rua, ele é extremamente democrático. As pessoas conseguem participar de uma maneira muito mais simples do que ir para o sambódromo. Então, só tenho a te agradecer não só pela entrevista, mas pelo trabalho incrível que vocês desenvolvem aí. Muito obrigada, Hugo. Muito obrigada, Hugo. Tudo de bom para você. Queria aproveitar também aqui o finalzinho para agradecer a vocês. Obrigado. Deixar aberto aqui que a gente está sempre à disposição para esse tipo de dinâmica. É muito importante a gente discutir essa ideia do carnaval de rua, até porque é uma festa popular. Sabe que tudo que é popular, se a gente não cuidar, a gente acaba perdendo. E o carnaval, mais do que nunca, precisa ser cuidado, precisa de afeto, precisa de carinho, carnaval de rua, para que a gente consiga cada vez mais evoluir, para que essa festa seja cada vez mais atrativa e maravilhosa do jeito que ela é. Obrigado a vocês duas, foi bacana pra caramba, maneiríssimas perguntas e estamos aí. Até a próxima. Então, encerramos mais um episódio do podcast do Sarau da Casa Azul. Eu, Luciene Carriz e Luzimar Soares agradecemos a sua audiência e aguardamos você no próximo episódio. Até breve!